Olá, boa noite! Para os que ainda não desistiram, estou de volta para essa continuação da Maratona Inteligentes Demais, do dia 6 de março de 2022. Meu nome é Cristiane Costa Cruz, sou psicóloga e trabalho há muitos anos com pessoas de alto QI. Agora eu vou entrevistar o Irapuan Nogueira Filho e eu vou começar essa entrevista perguntando da origem desse nome que eu acho lindo. Bom, o Irapuã significa o amaldiçoado. Não, Nossa, brincadeira, não significa isso. É o nome, é tupi, é o é, nome de uma abelha. é. Ira significa mel, poã é redondo. Irapuã, mel Ah, redondo, é uma abelha que faz é. uma colmeia redonda. Eu sou Irapuã, filho de Irapuã, como dá para ver no meu nomezinho aqui. Eu Sobrinho de percebi, eu Guará, neto desconfiava, de eu Iracema. Sim. desconfiava. Ah, Sou descendente de indígenas. Sim. legal. Eu sou descendente de indígenas, mas em 1500 lá do Cacique Piquerobi e Cacique Tibiriçá. É. Meu avô é descendente de uma família que está longa data no Brasil. E eu queria saber um pouquinho de você, para você se apresentar, Irapuã. Eu sei que você é psicólogo, então você é meu colega. Sim. Bom, eu sou psicólogo, É, sou mestre e doutor em psicologia social, formação é. toda na UERJ. Aham. Tenho um pós-doutorado em psicologia social do trabalho pela USP É. e sou professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, lá no campus de Nova Iguaçu. No Uhum. departamento, tem que precisar dizer o departamento de Educação e Sociedade. Tá. Então você trabalha basicamente como professor, não como psicólogo Como clínico. professor e com pesquisa, sim. Ah, que legal, muito bom. Muito legal. Eu queria que você me falasse um pouco de você, da sua família, da sua infância, como é que foi. Tá. Bom, eu brinco com os meus alunos pretos dizendo que no rolê da negritude eu sou o Carlton Banks do Maluco no Pedaço, Hum. porque meu pai ele é falecido, era fisioterapeuta, minha mãe era pedagoga, então assim eu tive um lar bem classe média, num bairro de classe média tradicional, não tive uma vida de periferia. Meus pais eram pessoas intelectuais que forneciam muitos estímulos e possibilidades intelectuais, apesar de eu não poder descrevê-los como pessoas afetivas, mas eles davam muitos estímulos intelectuais. Que mais? Deixa eu ver. Não gostava de cenoura, também e não gosto até hoje. Eu falava, Eu gostava de brócolis. Brócolis você brócolis gostava? eu adoro, sonhei com brócolis ontem Eu para hoje, amo. inclusive. Né? Adoro brócolis. Mas eu lembro que a mãe falava, come cenoura que faz bem para a vista, eu detestava aquele negócio. Ai, a Não textura da gosto cenoura de cenoura cozida, até né? hoje. E Eu minha gosto, vista, mas. eu fiz Hum, check-up por isso, minha vista está perfeita, está intacta. Sem da cenoura é cenoura. muito Aí as gostosa. crianças estão vendo isso. Gente, comam cenoura, tá? Não façam que nem eu, comam cenoura. Faz bem para a vista, tá? Mas Eu enfim. gosto. Mas quando era criança eu não gostava. Acho que tem uma coisa da textura do legume cozido. Quando Eu era gosto da criança eu cenoura tinha horror. crua. Crua ela é É, gostosa. Crua você isso, eu também. bota para desinfetar e aí depois você passa um salzinho e um azeite de boa qualidade, fica maravilhosa. Tem um jeito melhor, é o bolo de cenoura, já comeu? Sim, bolo de cenoura. Só que assim, eu digo que gula. Aliás, uma das piadas que eu conto, agora, mas por favor, me citem se forem falar isso, tá? Eu já desisti de viver, eu só tô aqui pela comida, Eu quero sabe? ouvir. Então, assim, É. é, Conhece meu eu. neurônio? Oi? Ah, o neurônio, nós nos conhecemos nos bastidores, né? Você tem seus Sim. neurônios, eu tenho os meus Boa ajudantes, noite. eu tenho os meus ajudantes aqui, que são. Opa, perdão, que são todos Olá, presentes. qual é o nome de vocês? Como vocês chamam? Esse aqui é o. Eu não tenho. Esse é o índio, aqui, Ah, que foi um souvenir do Shining Box.
anos atrás. Ainda bem que você não pergunta a idade nessa entrevista, mas assim, foi há anos atrás. Pessoas inteligentes não têm idade. Olha, eu nasci velho, inclusive, os meus amigos sempre eram de idade mais velha do que a minha, a grande maioria. Isso é Isso uma aqui de muita característica de idade. alto QI, né? Eu também gostava de crianças mais velhas sempre. E eu não via a hora de crescer para as pessoas me levarem a sério. Eu achava muito chato ser criança, eu queria ser levada a Aí, sério. mal a gente sabia que crescesse, como eu digo para as crianças hoje, né? Gente, aproveita ser criança, que é a melhor parte da vida. Vida Uhum. adulta se resume a uma palavra. Sabe qual a criança? Não. Boleto. Vida adulta é Contar. boleto. E eles não Problema. param de pegar. Exatamente. Mas eu tinha tios e tias que eram graduados, em sua grande maioria, se não todos, tinham pelo menos técnico. Então, assim, eu venho de um lar que tem uma tradição de serem pessoas que têm algum estudo, né? Coisa que, em termos de Brasil, é raro. E a minha mãe é bem clara, né? Meu pai chamava ela de. Minha mãe ainda está viva, de minha loura, né? Para você ter uma ideia. Então, assim, a gente nasceu com uma dimensão de cores, assim, bem. Podemos ser uma família propaganda da Benetton. Ainda existe Benetton, mas, assim. Não sei. Você sabe do que eu estou falando, né? Coisas que. United Colors of Benetton. Exatamente, Ah, exatamente. Então, uhum, assim, e uma família de ascendência mineira. Meu pai ia muito mais para a cozinha do que minha mãe. Minha mãe ia para a cozinha para ocasiões especiais. hum. E os dois cozinhavam muito bem, sabe? E isso fez de mim um cara que, modéstia à parte, se você colar no meu Instagram, você vai ver que eu, modéstia à parte, eu cozinho. Isso você vai perguntar depois, né? Mas uma das minhas habilidades é criar coisas na cozinha. Eu sei, modéstia à Olha parte. que legal, você cria pratos, assim, cria combinações diferentes? Sim, sim, sim. Desde nhoque de camarão ao molho de alho poró e maçã, Nossa, que delícia. sabe? Hum, Deixa eu ver. Eu estou recentemente aprendendo a fazer doces, hum. sabe? Mas eu fiz recentemente uma torta de queijo, figo, nozes e mel, que, modéstia à parte, ficou. Você acompanha o perfil do Rodrigo Motuca? Claro, ele é amigão. A gente já. Eu não falei com ele ainda, mas Rodrigo Ele, Motuca, eu quero te ele é amigão. entrevistar. E ele faz umas receitas bem diferentes, né? Ele já me convidou uma vez. Ele é professor também, né? Ele já me É. convidou uma vez para. Aliás, eu tenho que refazer, eu tenho que ser recíproco esse convite. É a minha vez de convidá-lo, porque eu já participei de uma aula dele, fantástica, Ai, que legal. né? Então, assim, e ele cozinha muito bem. Eu já tive a oportunidade de provar dos quitutes dele, Hum. sabe? Isso, e só de lembrar, eu tô assim, salivando. Muito bom. Eu quero saber, na sua infância, como foi a questão da inteligência para você? Assim, eu sou por conta meus pais eram pessoas muito inteligentes, né? Hum. E pelo menos eu os percebo dessa maneira. E eu digo que os percebo dessa maneira, já que estamos falando entre psicólogos, não tive análise de dados para fazer o levantamento da inteligência deles, mas eu cresci tendo essa percepção deles. Uhum. E assim, eu era clássica. Ih, esqueci qual a pergunta, perdão. A inteligência na infância, como Assim, era? e como eu cresci acompanhando, né, a minha mãe no trabalho, antes de entrar na idade escolar, então, assim, é uma coisa que a gente até conversou nos bastidores, né? Tipo, eu não tive uma vida antes da escola, porque eu cresci na escola, Uhum. né? E então, assim, eu lembro de quando eu era pequeno, eu tentava fazer o meu cérebro parar de ler as coisas, porque a gente estava no carro, né? Eu olhava e lia as coisas automaticamente, Aí vê o neurônio e fica, ai meu né? Deus, eu tô lendo. E, e assim, eu era uma criança meio. Eu era uma
criança meio estranha, eu acho, assim, sabe? É. E meu padrinho, ele tinha uma percepção afetiva muito bacana, assim, sabe? É uma pessoa porque tem muito carinho, tio Luizinho, alô, tio Luizinho, se você vê aí. Mas, assim, porque, por exemplo, os melhores, dois presentes que ele me deu quando era criança que eu amei, foi um laboratório de experimentações. Eu lembro que teve um Natal que eu ganhei um carrinho de controle remoto. Hum. Mas eu ganhei o laboratório de experimentações com magnetismo que ele me deu. Eu achei fantástico o laboratório de experimentações com magnetismo. Muito Sabe? legal esse daí, hein? O meu sonho de criança era até aquele laboratório. Lembra que tinha aquele laboratório? Olha, essas coisas que revelam a idade, mas não, isso é. Tinha laboratório de química também, né? Química era o meu sonho, eu nunca tive. E Sangue aí, do diabo, já fez sangue do diabo? não, nunca. É, negócio que ficava vermelho, eu lembro que Eu tinha lembro, eu amoníaco, lembro. acho que fenolftalina. E ficava vermelho e depois ele sumia, né? Aí a Sim, eu gente lembro jogava na disso. parede Eu lembro. e chamava minha mãe para E ver. outro Aí presente que sumia. ele me deu foi cilada. Hã? Cilada, lembra do cilada? Não. Cilada era o quebra-cabeça verde, que Hum, tinham várias peças dentro, e aí hum, tinham 50 quebra-cabeças dentro. E é assim, o que era o quebra... O cilada tinham vários símbolos, gente. Olha, depois vocês procuram Google, cilada, acho que era da Estrela ou da Grow. E aí existiam diferentes sequências de peças que você tinha, que cada jogo te dava, e aí com aquelas peças você tentava montar, encaixar tudo sem. Enfim, era um jogo de quebra-cabeças. E até hoje, pasme, quebra-cabeça é uma coisa que me relaxa, é legal, né? É bom porque a sabe? gente Quando eu estou muito estressado, eu vou fazer quebra-cabeças. para de E, pensar, né? e aí, assim, eu sempre fui na época de primário, eu estudei na Escola Municipal Tiradentes, ela existe até hoje, e está muito menor do que era na minha infância, obviamente. É, eu era o melhor aluno, mas eu tinha a percepção até então, como eu tinha questões de autoestima, né? Eu tinha a percepção, apesar de eu lembro que teve determinado momento alguma professora que falou que era para me adiantar de série, Hum, mas eu lembro que assim, eu era o melhor aluno, mas eu achava que era porque era escola municipal e aí as coisas eram fáceis. Eu não tinha essa. uhum. E aqui no Rio, já naquela época, assim, ok, já tem idade. Gente, olha, vocês estão me assistindo, eu estou com 40 anos. Ai, desculpa, Você é do século passado. sou do século Nossa. passado, sou da época que se brincava de pique, sabe? Do disquete grande, enfim. Aham. Antes de E existir aí, internet. assim, eu lembro que eu estudava, que com 8 anos eu peguei um livro de gente, circuitos eletrônicos, Hum, sabe? E eu só achei interessante. E aí eu lembro vagamente que a bibliotecária achou estranho. E sim, eu passava vários. Eu era criança que passava o recreio na biblioteca. uhum. E eu usava de forma assídua o cartão da biblioteca para levar livros. E eu lembro que 2 livros que me marcaram até a quarta série não foram livros científicos. Hum. Foram 3 livros, na verdade, que foram os livros de contos 2 volumes de contos de Green e 1 volume de contos de Anderson. Só que era a história, era um livro daqueles antigões, Eu tinha um desses e eu onde não sei onde foi parar, mas eram contava umas histórias escabrosas, que né? as meias irmãs da Cinderela cortaram parte do pé para Eu o tinha, eu li essa sapato. história. Tinha o Barba Exa Azul que matava lá. Ó, exatamente. eu sou escritora, eu escrevi esse livro aqui, O Cisne que Não Comia, um livro infantil. Aí eu escrevo poesias. Mas posso Uhum. falar essa palavra? É fluido? Não sei se eu falo, deixa para falar depois. Mas eu escrevo poesia, já Pode, escrevi músicas fique também, à sabe? vontade, a casa é sua. E Hã? já desenhei, enfim. Mas, enfim. E aí, quando foi na quarta série, para encerrar Hum, a da infância, aí é a quarta série, né?
Galera que cresceu com smartphone e com tablet. Antigamente, vou assumir isso mesmo. Antigamente, a maior expectativa da criança quando saía da terceira série para a quarta era que você ia começar a usar caneta. Nossa, Lembra é disso? mesmo. Eu ia começar a usar caneta. Aí a professora Regina Mello, que eu lembro do nome dela até hoje. Antes a gente escrevia com lápis, né? E aí É, apagava. e tinha aquela borracha de caneta que mais acabava com papel do que apagava a caneta. Nossa, rasgava, né? Ficava de É, amassado, rasgava. exatamente. É, quando surgiu o liquid paper foi a novidade da parada, né? E a É gente ficava todo mesmo. feliz quando errava só para usar liquid paper. E aí, o que acontece? A professora Regina Mello, ela virou para a gente e falou o seguinte, e ela organizava as turmas, a turma, por melhor colocado para o pior colocado nas notas. E quanto maior colocado, mais próximo a sua cadeira ficava da dela. E sim, eu era o melhor colocado. Mas enfim, Ficava sentado lá na frente da sala. e aí ela preparava, e agora que eu estou falando contigo, eu estou me dando conta disso, né? Porque assim, a professora passava as coisas no quadro, né, os exercícios, e aí depois, quando terminava no final, ela pagava o primeiro. Então, assim, eu já copiava os exercícios e já ia respondendo automaticamente, eu não me dava conta disso. Na verdade, eu não dava conta até agora, só fui me perceber que isso não deveria ser normal agora, falando com você, porque até então, para mim, isso era natural. E assim, a professora Regina Mello, ela deu aula para a gente, tendo em vista preparar a gente para fazer prova para o Colégio Pedro II, que, para quem não é do Rio de Janeiro e quem não é do Brasil, Colégio Pedro II é um colégio federal público, né, onde o último imperador do Brasil, que foi o imperador Pedro II, ele estudou lá, é mais antigo do que o último imperador, e você tem prova para entrar. E na época, hoje não é mais assim. Antigamente, se você reprovasse 2 vezes a mesma série, você era expulso do colégio, e se você reprovasse 3 vezes séries diferentes, você era expulso do colégio. Eles chamavam de jubilamento. Né? Então, assim, e aí ela preparou a gente para isso. E aí eu fiquei todo feliz que eu passei para o Colégio Pedro II e fiz questão de ir lá o ano seguinte para mostrar para ela que eu estava com o uniforme do Colégio Pedro II e agradecer ela. Lembro até hoje, eu tenho uma memória péssima para nomes, mas eu lembro até hoje da professora Regina Mello. Mas, enfim, eu fui até então queridinho das professoras. Assim. Muito legal, muito bom. E no segundo grau? Bem, quando chegou no Pedro II, eu cheguei a ter contato, foi a primeira vez que comecei a ter contato com racismo, porque antes eu circulava em lugares onde eu era ou filho da tia Graça, porque essa escola onde eu estudei era do lado da escola onde a minha mãe trabalhava, minha mãe era conhecida, né? Ou não era o filho do Irapuã. Mas, assim, e aí o racismo vi, da grande maioria das vezes, dos professores, e de pais de alunos eu não tinha que... Mas o racismo dos professores terminava quando as notas chegavam. Aí descobriu, da grande maioria das vezes. Aí descobriam que eu era um cara que tirava notas altas. E assim, eu era o aluno que explicava a matéria para os outros alunos no recreio, sabe? E aí eu não fazia. Você acha que a inteligência te ajudou a lidar ou a diminuir o racismo? Eu Você não, acha que você lidava ou os professores ficavam menos racistas porque você era eu inteligente? não sei dizer, até porque assim, eu sou muito introvertido, né? Então, assim, Não parece. Oi? Não Mas parece. isso porque, querida, aqui eu estou no modo aula. No modo Ah, aula são outros 500, né? A gente teve todo o aquecimento, todo o modo palestra. Mas, assim, quem me olha... teve uma vez, antes da pandemia, eu comemorei meu aniversário, né? Aí os meus amigos, que viraram amigos, eles tiraram fotos de mim sem eu perceber que eu estava tirando foto. Estavam tirando foto. A minha face comum é de uma pessoa emburrada. Quem não me conhece acha que eu estou pé da vida, que eu estou de mal, sabe? Então, assim,
Tanto que hoje grande amiga minha, que eu estava conhecendo na época dessa última festa de aniversário, a Michelle, ela chegou a pensar em determinado momento que eu estava pé da vida do meio da festa, mas não, eu estava só de boa curtindo. Então, assim, isso aqui Uhum. foi eu me preparando no modo palestra e, e que eu aprendi, aí para voltar para o segundo grau, assim, e que eu aprendi estudando canto. Então, Ah, que assim, legal. aí eu estou com medo de entrar em outras perguntas que você passou um pouquinho a sinopse da Não, entrevista. não se preocupe, Ah, pode ir no posso seu ir? ritmo, E claro. assim, Pedro O II tinha uma coisa, entrevistado é o dono da conversa. o Pedro II tinha uma coisa muito bacana, Hum, porque eu lembro que assim, eu tive desenho geométrico é. e artes plásticas como matérias Uhum, separadas, sabe? E artes era levado as pessoas não apresentavam arte como uma disciplina a menos, acessória, e assim, uhum, artes e desenho geométrico foram muito importantes para a minha formação intelectual, assim como música. Eu tive francês, inglês e latim enquanto matérias obrigatórias, e tinha uma vasta possibilidade de fazerem atividades extracurriculares. Então eu uhum, fiz, vamos lá, eu cheguei a fazer parte de curso de datilografia, espanhol, alemão, cinema, fotografia, hum, coral, banda hum, marcial, grupo de hum. flauta doce, que Que mais? mais? Que mais você quer? Estou tentando lembrar aqui. É, Também a gente tinha mesa para uma sala para. Em determinado momento a gente conseguiu sala para jogar RPG, role Uhum, playing game, sabe? Conhece? aham, Role play game. Tinha 3 bibliotecas diferentes, hum, sabe? E eu passava o dia como rato de biblioteca, uhum. literalmente o dia inteiro. Chegava de manhã. Eu matava a aula quando era criança e ia para a biblioteca pública, eu morava em Poços de Caldas, às vezes eu Era não Poço queria de assistir aula. Caldas. Sim, é. E aí tinha uma biblioteca no meio da praça. Hoje é um café nessa biblioteca. Aí às Ah, vezes eu matava a aula, ficava lá lendo. Ai, que transgressora, nossa. olha, eu confesso, ainda bem que É, meu pai não pode estar mais vivo. Minha é, mãe vai descobrir agora, desse, sei lá, quando ela ver isso aqui. Que às é. vezes, quando não tinha aula, eu ia para a Biblioteca Nacional. Aham. É muito, Porque, a gente é muito nerd, sim. né? Nossa. Vantagens de escola pública, né? Eu podia entrar pela frente, eu ia para a Biblioteca Nacional e eu fiquei dias na Biblioteca Nacional, principalmente no segundo grau. Ah, Dani, você já sabe que a idade. De segundo grau, o ensino médio para as crianças novinhas, né? Eu ia para a Biblioteca Nacional. Então, assim, a leitura era. Ah, eu falei que eu fiz alemão. Falei que eu fiz Sim. alemão. Você conseguiu aprender alemão? Porque alemão, Olha, eu vou te alemão, contar. espanhol, inglês e francês eu consigo falar fluentemente. Mas Uhum. alemão, gente, Alemão é outra categoria, né? não. Eu, eu só sei falar Ich bin Irapuan, Ich Ah, liebe dich, que eu te amo, e Scheiße, que é uma palavra feia, uma expressão feia para cocô. eu sei falar uns palavrões também, mas eu não vou falar agora. E assim, porque assim, gente, tem substantivo masculino, feminino, neutro. Não tem regra para você saber o que é masculino, o que é feminino, o que é neutro. E palavras como menina são substantivo neutro. Menina é neutro, menina não é feminino, Uhum, sabe? Mas tem coisas legais, como, por exemplo, o plural tende a ser feminino. Então, se tem uhum. 40 homens e uma mulher, são as mulheres, elas estão, sabe? Então, isso tem coisas legais. Ó. É matriarcal, né? Sim, A sociedade alemã. eu acho que assim, eu costumo dizer Acho que só que é parece que algo que. tem a coisa do sol ser feminino, não tem isso no alemão? Ai, não faz pergunta assim para mim, É. que eu não sei te Eu dizer. acho, eu não vou insistir porque eu também E não tenho tem certeza. uma, tem uma música que eu consigo cantar até hoje, e que eu Hum, cantava para minha irmã mais nova, e que tem muito a ver com o tempo de hoje, né? Porque é uma música que eu aprendi na aula de alemão,
e que eu cantava para a minha irmã mais nova para fazê-la ninar, Cante, que por era favor. 99 Luftballons. Essa É, música é linda, porque cante, ela por conta, favor. é uma música da e traduzindo para o português, 99 balões de ar. E a música ela fala sobre 99 balões de ar que estavam no horizonte. E aí Hum. algum país pensou que fossem UFOs e começaram a atirar. Aí o outro país começou a entrar achou que era um ataque, aí entrou em guerra, e aí todo mundo morreu no final. Aí, é Uhum. spoiler, né? Mas é música. A música é bonita, gente. Estou até É uma arrepiado. música de criança na Alemanha, é mais ou menos assim mesmo. Sério? Deve Bom, a ser, gente né? Não cresceu com o sei. boi da cara preta, pega essa criança que tem É, medo de criança, né? Então, assim, tipo as cada um com a coisas assombração bem. que lhe cabe, né? É. É. Ah, E aí a minha irmã. E aí eu cantava essa para ela, e uma hum. outra música que era essa música assim, que era de criança, que é Guten Tag, Fräulein Hase, was tun Sie heute Abend? Que é uma musiquinha onde o cara tenta flertar com a senhorita, cortejar a senhorita Lebre. E eu fazia essa música para ela comer, quando ela não queria comer. Ah, Porque que legal. parte da música ele convida ela para ir comer. Hum, E aí ela diz que ela não quer comer hoje, que ela está sem fome. Então, assim, e hum, ela comia quando eu cantava essa música. Ela não deve se lembrar porque ela era um bebezinho. Em tempo. E aí eu fiz parte do coral do Pedro II, e aí a gente teve uma formação específica dentro do coral, que foi o coro de câmara do Pedro II, do qual eu fiz parte. E aí no coro de câmara, é, a gente chegou a fazer parte do concurso nacional Funarte de canto coral. A gente ficou entre os 10 melhores. E aí depois eu fui convidado para cantar no coro que venceu esse concurso, que foi São Vicente da Capela. que E ao legal. mesmo tempo eu tive aula de. Eu acabei recebendo um convite, porque tinha. Na época eu cresci em Niterói, né? Apesar de ter nascido no Rio, e sempre estudei no Rio, mas eu cresci em Niterói. E aí tinha uma funcionária do Pedro II, que coincidentemente, não lembro por que, conheci meu pai. E aí ela me convidou para cantar junto com o coro da primeira presbiteriana em uma cantata de Natal que algumas igrejas evangélicas mais tradicionais, na época se chamava evangélica, hoje eu diria cristã, mais tradicionais de Niterói, a gente fazia uma cantata de Natal em frente ao Plaza Shopping, juntando todas as igrejas, treinando lá na primeira presbiteriana. E aí o Silas Cias, maestro Silas Cias, pessoa fantástica, ele disse que eu tinha potencial para isso. E aí ele resolveu me dar aulas de canto, assim, gratuitas. E durante o primeiro ano do ensino médio, eu fui fazer um curso no Instituto de Matemática Pura e Aplicada para crianças gênio em matemática, mas não me percebi como gênio. E eu fiz técnico em processamento de dados também. Uhum. E como você foi cair na psicologia? E aí, eu vou chegar lá, eu acho. E aí, assim, aí meus pais eram contra seguir carreira na música, diziam É. que não ia dar em nada. É Aí eles. complicado, né? Eu tenho um super amigo que é maestro e é assim, não é uma vida muito fácil, não. Hoje eu estaria do forró universitário, da base querendo que ser professor universitário, Ou ser você padrinho podia gravar uns universitário, vídeos no TikTok, não grava no é? TikTok, vai ficar muito. Pois é, né? E, e aí meus pais queriam que eu fizesse tecnólogo em telecomunicações sem fio, porque eles Ah, diziam que isso ia dar dinheiro. E aí, assim, eu lembro até hoje que essa prova eles pagaram. Eu lembro até hoje que eu fiz na véspera do meu aniversário, 5 de fevereiro, a prova. Eu fiz com um amigo de escola que estudou, que entrou no Pedro II no mesmo ano que eu e fez o ensino médio comigo, e ele também era da banda. E junto, a gente tinha uma banda cover do Rapa, chamada Fuba. E a banda se chamava Fuba porque a mãe dele fazia um bolo de fubá com cobertura de geleia de goiaba maravilhoso, e ela chamava bolo de fubá de Fuba. E aí, em homenagem ao eu bolo posso dela. apelidar o meu neurônio de fubá?
Aí pode, porque fubá faz bem para a vida, principalmente Eu bolo de gostei, fubá. viu? Fuba, vai ser o Fuba agora. E eu adoro Mas milho, só, adoro não sei. mingau Vai de ser. milho, bolo de milho, tipo, fubá é vida. E aí, Uhum. assim, eu fiz a prova de qualquer jeito para não passar. E eu Como passei. assim? Eu não queria fazer esse troço. Aí eu não queria passar, eu fiz a prova de qualquer jeito, assim. E eu sempre fui aquela pessoa que, assim, fazia a prova com muito esforço. Era o último a sair da prova. E aí eu achava que me dei mal. E eu era o aluno que, se tirasse 9,5, eu chorava, sabe? Teve uma vez que eu tirei 6 em química, eu fiquei mal durante uma semana de passar mal, assim, sabe? Então, assim, Uhum. nota A, baixa. A Mila agora está presente de Oi, novo. Mila, eu adoro bichinhos, fofinhos. A Mila é terrível. Ela é linda. Olha, eu costumo dizer que aqui em casa só tem alguns cacti, plural de Ah, cacto, e ah, suculentas, assim. E eu acho que já aham. tem seres humanos demais. Tem dias que eu não suporto nem a minha presença dentro de casa, assim, sabe? Hum. Mas, enfim, eu tô falando demais, mas Eu eu quero lembrei. saber como você chegou na psicologia. Sim. E aí o que acontece, né? É... Aí tem uma história Hum. que eu vou chegar lá. Isso não está fazendo sentido, mas assim, vai. E aí eu me amarrava em inteligência artificial Ah, e dentro da faculdade, do ensino técnico que eu fiz lá no Pedro II, tinha um professor de contabilidade e de matemática financeira chamado Biraci. hum, O Biraci era um professor muito bronco. E aí hum, a minha turma, que era uma turma muito da pá virada, e assim, essa turma de técnico, tipo, os alunos do Pedro II faziam prova para essa turma do técnico. hum, Então, assim, já era uma nata da nata sabe? Só que a minha turma, diferente das outras turmas desse técnico, era uma turma muito da pá virada. E aí tinha, dentro da turma dos nerds, tinha os que eram considerados mais nerds e menos nerds. Só que eu era o nerd que ensinava, eu não dava cola, eu não fazia trabalho para os outros, mas eu hum, ensinava como se fazia, uhum, sabe? E eu tinha prazer nisso. E desde os 11 anos, porque eu tinha muitos professores que eram professores universitários também, porque no Pedro II, em tempo, né, para quem não conhece, os professores, em sua maior parte, têm mestrado ou doutorado. Hoje em dia, os professores têm todos doutorado, e boa parte dos meus professores eram professores universitários. uhum, Então, assim, eu tinha essa paixão pelo conhecimento. E aí, o que acontece? Muitas das vezes, eu era o aluno, eu era o amigo para quem todo mundo ia, como eu era o cara quieto, pacato, tranquilo, que não levanta a voz, que não é agressivo. As pessoas, às vezes, iam chorar pitangas comigo. hum, E aí, em determinado momento, como esse professor, o Biraci, hum, e aí ele foi dar prova, e como a minha turma era da pá virada, e o professor era muito bronco, o pessoal às vezes falava coisas só para ouvir o professor Biraci da patada. hum, E aí ele foi dar prova, o pessoal perguntou, professor, pode ser com consulta? Só para ouvir ele brigando, né? Aí ele hum. virou e falou, não pode nada de consulta, nem colega, nem caderno, nem anotação. Só pode consultar pastor, pai de santo, oráculo. E aí, como na época tinha aquelas mães de Ná, né? Lembra que previu o fim do Aham. mundo, né? E As aí, graças, né? como eu lembro até hoje que tinha uma previsão de um fim do mundo que ia cair numa prova de matemática. O pessoal estava ansioso para cair o fim do mundo acontecer, para não fazer a prova de matemática. E a prova de matemática aconteceu. Mas aí, como eu era um cara super nerd, aí o pessoal inferiu automaticamente. Cara, pode consultar pai e mãe de santo? Vamos consultar o pai Pupu. Ah, Só que aí o pessoal de fora da turma começou a escutar o pai Pupu. Só que sem hum, pegar referência. E aí, como eu era o aluno com quem as pessoas iam às vezes chorar pitanga, às vezes até professor já veio chorar pitanga comigo, hum. e aí o pessoal começou a me chamar de Pai Pupu. Aí eu descobri depois, inclusive, que criaram de brincadeira uma seita dos seguidores de Pai Pupu. Você não imaginava que fosse No chegar nisso? Orkut, né? Foi no Orkut? Não, antes, querida.
Antes de Antes? Orkut, a seita era secreta, tão secreta que tinha até professor dessa seita antes de descobrir que essa seita existia. Mas era uma seita Hum. de brincadeira, assim, sabe? Ah. Tinha o professor de física, Zé Antônio, pessoa maravilhosa, que fazia parte da seita dos seguidores de Papipu. E aí, assim, mas ao mesmo tempo eu era fascinado por inteligência artificial. Hum. E aí tem uma coisa, né? Que como eu tinha esses processos de baixa autoestima, eu não me percebia. Eu me percebia como burro mesmo. Hum. E aí, depois de um pouco de terapia, eu achava que eu era inteligente, mas esforçado. Hum. Eu só fui descobrir que eu estava num QI classificável como genialidade, né? Foi o ano passado. Como Quando é eu que fui você fazer... descobriu? Porque isso é uma. Quanto mais inteligente a pessoa, menos ela se acha inteligente, né? E os que acham que são muito inteligentes geralmente não são tanto. E aí você tem essa dúvida. Às vezes a gente acha que a gente é burro ou louco, né? Porque pensa muito diferente E o das pior é outras quando você pessoas. vê os quadros. É. Eu tenho um amigo que eu fiz por ocasião de trabalho, que às vezes, né? E a gente. E assim, a gente que é psicólogo, Hum. o alto QI, às vezes a gente olha assim umas coisas, a gente vê os quadros bem específicos, a gente consegue ver com clareza de detalhes. Hum. A gente fica, ok, vamos olhar. A gente, como diria os pinguins de Madagascar, eu sorrio e aceno, né? É. É. Finge que não estou vendo nada. E aí, assim, eu tô falando e estou me perdendo. Aqui é um lugar de entrevistado, não estou dando aula. Eu perguntei como você chegou na Assim, e aí psicologia. eu tinha terminado, como eu cheguei na psicologia. E aí o que acontece? Tem uma coisa que eu já cheguei, que eu brinco com os meus amigos, e que é uma coisa que eu aprendi no Pedro II, sabe? Que é o prazer, e que é um esforço que eu faço muito para os meus alunos. Às vezes eu passo como dever de casa para eles, sem brincadeira, fazer crepe. Hum. Escutar o funk tal da Tati Quebra Barraco. Escutar Hum. o samba. Porque, assim, ser intelectual é mais do que repetir um punhado de fórmulas. Uhum. É você ter capacidade de refletir. Uhum. E aí eu poderia citar Deleuze e falar que é procurar numa matéria estrangeira algo que afete o teu pensamento para fazer ele ir adiante, mas assim, e o Pedro II ele me ensinou essa erudição, Uhum. sabe? Então assim, dentro desse pensamento e para mim a forma de como as coisas funcionam sempre eram óbvios. Eu ficava perguntando, gente, como é que ninguém está vendo isso? Eu devo ser louca, porque eu tô vendo uma coisa que ninguém tá vendo, né? Exatamente. Como eu tinha baixo autoestima, eu pensava tudo da minha cabeça. Sabe? Aham. E ainda tem gente que aí tem questão do racismo. Né? Aí quando você aponta isso, aí tem gente que a pessoa não percebe que do racismo tem machismo também. Porque as pessoas não percebem, as pessoas minoritárias, as Hum. pessoas têm dificuldade de entender que a gente é inteligente, acham que a gente ou está dando um golpe, ou que a gente está fingindo, ou que a gente está usando Hum. alguma artimanha para dizer o que a gente está dizendo. Não, só estou vendo. Hum. Só estou vendo. Então, assim, eu entrei e, assim, eu adoro, eu queria muito conseguir Hum. trabalhar com desenvolvimento de software. Uhum. Mas, assim, é um conhecimento que eu acho maravilhoso. Algoritmo é uma das disciplinas que eu mais amo, que é a lógica, sabe? De você estruturar a lógica do software. Eu Hum. amo algoritmo, sabe? Mas é um conhecimento que eu gosto por prazer. Uhum. Aí eu brinco dizendo, gente, computador é um troço que não tem lógica. Hum. Esquizofrênico tem lógica. E me É. dá o esquizofrênico, inclusive, momento merchandise, cadê? Eu tenho eu escrevi um Ai, livro. pensei que você tava falando com alguém aí do Não, celular. não, calma, calma, não estou falando com ninguém. O momento merchandise, inclusive meu livro é com base. Ah. Deixa eu ver se dá para perceber. Aqui, meu A livro, inventividade, cozinha e Cozinha e saúde. Saúde. É Ah. um livro onde eu narro as pesquisas que eu tenho feito, que teve por base um padeiro, um atendimento que eu fiz de um padeiro que tinha um diagnóstico de esquizofrenia, sabe? Que Crônica e grave, interessante. inclusive. Hum. A esquizofrenia tem funcionamento, eu tenho determinados procedimentos que eu uso de técnica, funciona. Computador, parceiro. Computador dá tilt. Como você vai confiar no troço que dá tilt? Uhum. Mas, enfim. E aí eu comecei
Hum, Tinha essa coisa que eu comecei pela inteligência artificial. E hum, assim, eu estava falando, né, que eu brinco dizendo que eu gosto de uma, apesar de eu me classificar como demissexual, porque eu preciso de uma conexão para ter afetividade, eu brinco dizendo que eu gosto de uma promiscuidade intelectual. Eu sou hum, apaixonado pelo conhecimento. Eu e a hum, psicologia, eu não estou casado com a psicologia, eu e a psicologia estamos só ficando, hum, sabe? A gente está ficando há alguns anos já, mas a gente está ficando num relacionamento aberto, inclusive. hum, Quando a gente achar que já deu, vai para hum, cada lado de boa. Até porque, assim, eu vou morrer, a psicologia vai continuar por aí. Eu espero, hum. né? Porque se não continuar, por que seres humanos vão acabar? Sabe? Mas enfim, E quando que você descobriu que era inteligente? é. Eu tinha terminado o pós-doutorado e, assim, eu estava sobre muito estresse. E eu tenho essas crises de baixa autoestima, elas me prejudicam na escrita. Hum, Tá? Porque e hoje elas estão muito melhores, porque eu estou conseguindo, por exemplo, finalizar desenvolver mais a escrita de artigos, alguns artigos para sair no forno. Um capítulo de livro que está para sair do forno para sair há um tempão, um outro artigo que foi numa uma revista bacana, mas assim eu escrevo e acho que está um lixo que eu escrevi, é. ele não está digno de publicar e eu não publico. Hum. Sabe? Eu tenho esse problema. Mas É... você não manda para um editor ver se vale a pena Porque publicar eu ou acho que não? tá tão lixo que eu não consigo nem mandar, entendeu? Só que hoje, com a terapia, as coisas estão fluindo. E aí, quando chegou É. na época do pós-doutorado, eu estava no fundo do poço tão bizonho, com outras coisas que estavam acontecendo, aí tem aquela clássica síndrome do impostor, que é comum em pessoas com altas habilidades cognitivas, de você achar não, que você não é nada disso, e que uma hora as pessoas vão te saber e te desmascarar, enfim. Ou que você talvez não seja tão bom, né? A gente tem uma coisa É, assim de achar que não sabe? é bem por aí, né? E aí, assim, aí eu pensei, pô, já que eu faço check-up, né? E eu pensei, vou incluir um psicodiagnóstico diferencial no meu check-up, Hum, para explicando e trocando em miúdos. Eu quero explicar o que é psicodiagnóstico diferencial, porque você é psicóloga entrevistadora. hum. Você quer explicar para o pessoal o que é psicodiagnóstico diferencial? Explica, por favor. Você explica, você é psicóloga, né, que está entrevistando. Mas eu quero saber o que você fez, Bom, porque tudo depende fizeram da vários. queixa, né? É. Eles fizeram. Eu fiz um psicodiagnóstico diferencial para ver mesmo se eu tinha algum transtorno mental. Então, assim, eu ameacei a Hum. família do cara, ele disse que eu estava bem. Não, brincadeira, gente, eu não ameacei a família de ninguém. Eu não mato nem barata, eu pego a barata e jogo fora, sabe? Eu não mato nem bichinho dentro de casa, É. sabe? Mas, assim, mais alunos que não prestam atenção na aula, coisas acontecem, brincadeira. Mas Mas aí eu você, fiz um mas psicodiagnóstico. você tinha suspeita de algum transtorno mental? Ah, não, eu podia, possivelmente, eu não tinha suspeita, mas eu pensei, por via das dúvidas, e Hum, até porque, como psicólogo, eu penso, não vou ficar sabendo, já tinha feito terapia antes. Eu até falo para os meus amigos com a terapia, gente, eu já fiz terapia, aí como fazer terapia pelo plano? Tinha lá meu CID, eu chegava até olhar meu CID, mas não ficava decorando qual o CID. CID, para quem não conhece, é o Cadastro Internacional de Doenças. Toda doença e transtorno mental tem um códigozinho. Então, quando você faz o tratamento, tem lá o que códigozinho você está tratando para finalidades de trâmite, tá? E aí, então, assim, eu cheguei a ler o código, que tipo, eu olhei na hora, mas eu nem ligava para isso, uhum, sabe? Então, assim, eu, eu sei psicologia o suficiente para saber que ele ficar tentando se autoanalisar é furada. Então, assim, uhum. não, eu vou fazer um psicodiagnóstico diferencial, eu vou incluir isso no meu check-up, só para saber se está tudo bem, porque vamos combinar cá entre nós, né? Quando a gente se vira professor universitário, a gente tem que entregar um atestado de sanidade mental. Tem uma Hum, galera que eu fico, gente, que hum. quer dar atestado de sanidade mental é psiquiatra, né? Eu fico, gente, que foi o psiquiatra que deu o atestado de sanidade mental para essa pessoa.
Ou, de repente, a pessoa surtou, fez o xerebe, né? Surtou depois de pegar o cargo, né? Mas, enfim. E aí eu pensei, não, vou incluir. E aí, né? Quando eu fiz o teste, eu descobri que, para minha surpresa, eu não tenho nenhum transtorno mental. E em tempo, eu esqueci de falar. Eu fiz teatro também com o Antônio Pitanga. Ele disse, inclusive, que eu tinha talento para o teatro. Legal. Eu fiz E teatro também, mas eu fiz só como entretenimento, assim, eu atividade também. extracurricular. Eu fiz Mas porque eu assim, fiz pouco tempo, não fiz muito eu tempo. fiz porque era com o Antônio Pitanga e era de graça. Vou perder. Não. Mas aí, enfim, aí eu descobri que eu tinha altas habilidades cognitivas, Hum. e, enfim, descobri que eu não tinha nenhum transtorno mental, sabe? Brincadeira, gente. Mas assim, descobri que eu não tinha nenhum transtorno mental, e aí foi isso. Então, Uhum. assim, E você sentiu alívio? O que você sentiu? Você sentiu que tinha uma explicação para olha, eu algumas coisas lembro na que sua assim, vida? uma das coisas que eu já reparei, algumas coisas eu fui fazer terapia para entender mais isso. Né? No processo de terapia, eu entendi, por exemplo, que eu tenho um ar-condicionado que está funcionando aqui, por exemplo. Hum. Recentemente, eu fui trocar aquele líquidozinho que você tem que trocar de vez em quando, que O sabe, gás. Aham. e aí esse ar-condicionado meu, ele já saiu de linha. E aí, quando o cara abriu, ele falou, cara, esse ar-condicionado está muito bem conservado, como é que você fez isso? E assim, eu literalmente abri o ar-condicionado, sem ler manual nem nada, sem procurar na internet. Eu abri o ar-condicionado, descobri como ele funciona e fiz a manutenção dele. Uhum. Só que assim, eu Eu não. eu tenho alguns hábitos, assim, também, de tentar consertar algumas coisas. Algumas coisas eu consigo, outras não. Quando eu comprei esse notebook, tinha uns negócios encaixados, eu pensei, não, isso aqui tá ruim. Aí eu peguei e comecei a desmontar, eu comecei a limpar, depois comecei a desmontar. Aí quando eu vi, eu tinha desmontado tudo. Eu falei, ai, por que Mas que eu o fui fazer problema é isso? que Mas eu notebook, consegui montar. notebook é um troço que é feito com validade programada muito baixa, né? É, Nossa, é tem umas feito para dar coisinhas lá. defeito. Mas é fácil. O que dá defeito é aquilo na dobra, Ah, sei, sim. que é o fio do vídeo, né? Da parte de vídeo e acho que da internet, não sei. Que aí rompe. Mas é fácil trocar também isso daí. Agora eu já sei, Ok, agora que eu depois vamos desmontei, eu já trocar umas sei. figurinhas, que eu tenho um outro laptop aqui que assim, é uma coisa além. Ele é que nem a Cher, não tem mais nenhuma peça original dele, assim, sabe? É, É, é. ele requer, ele é o senhor que requer muitos cuidados, sabe? Uhum. Mas aí foi isso. Assim. Então, e aí você foi caindo na psicologia, pelo que eu entendi. Não foi muito uma E aí, escolha. e ao mesmo tempo, aí eu fui para e aí eu fui caindo na psicologia. Eu não tenho área que eu diga que é a minha preferida, né? Que eu brinco dizendo que psicólogo muitas das vezes se define mais pela técnica do que pela área onde está. E Hum. eu acho isso estranho, sabe? Para o meu pensamento. Uhum. Não vou atribuir juízo de valor sobre o pensamento das outras pessoas. Eu fui caindo na psicologia, fui gostando, né? E eu fui fazendo a psicologia trabalhando, porque meus pais não me deram um apoio para isso. Então, assim, eu cheguei a ser operário de fábrica da Petrobras. Hum. E aí eu saí quando eu. E por que Operário você de. entrou na Petrobras? Eu Como que precisava foi de isso? dinheiro para Ah, fazer. tá. A faculdade pública, é gratuita, mas não é 0800, né? Ainda mais Uhum. porque eu morava em Niterói, estudava no Rio. E aí eu Uhum. usava o jaleco do Cefete, que eu passei, né? Aí eu usava o jaleco do Cefete para entrar na frente do ônibus, às vezes. Hum. E aí tinha motoristas que sabiam que a minha carteirinha do Cefete, que as carteirinhas tinham cores diferentes. E como eu fazia tecnólogo, não fazia técnico, as cores eram diferentes. Aí tinha motorista que sabia que aquela cor da carteira era de superior. E aí não deixava eu entrar. Aí tinha motoristas que sabiam, mas não ligavam. E tinha motoristas que não sabiam. Então já decorava os motoristas, né?
Aí eu saía da UERJ, colocava, eu andava, não sei como te descrever isso. Eu andava mais ou menos 1 quilômetro quando eu saía da faculdade. Aí eu ia lá para o Cefet e aí pegava o ônibus lá. Aí tinha motoristas que era mais de boa, que deixava eu pegar na UERJ mesmo. E aí tinha outras Hum, pessoas que também entravam com o jaleco do Cefet, sabe? E aí depois parece que começou a apertar. E hum. aí, quando eu larguei a eu larguei a Petrobras, né? Parei de ser operário lá, porque rolou um vazamento de gás na época. Hum, Eu trabalhava no. Não vou entrar em detalhes do lugar para preservar as pessoas que trabalhavam, uhum. mas rolou vazamento de gás, e era um gás que ele te mata, só que Nossa. o primeiro efeito que ele dá no seu corpo é anestesiar o teu nervo olfativo. Hum. Então, às Então não vezes, você sente o cheiro. cheiro. Eu fui o único que sentiu o cheiro, Hum. avisei todo mundo, e aí a gente ficou dentro lá da sala de controle, a cabeçada toda, e eu fiquei sem voz durante algumas horas, fiquei com voz de pato dana de resto da noite, por Nossa. conta do efeito de gás, e fiquei com um problema que demorou uns 3 anos para curar, Uhum. sabe? E cheguei a fazer reabilitação com fonoaudióloga, inclusive. Nossa. E aí o pessoal ficou lá, assim, tentando utilizar na sala de controle, tentando fazer coisas para dar um efeito em cadeia para acabar com o vazamento de gás. Se alguém entrasse em pânico e saísse correndo ali, ia entrar gás, ia morrer todo mundo. Nossa. E ficou todo mundo fazendo piadas durante pelo menos uma hora, que minha cabeça até hoje não processou isso tudo, fazendo só piadas sobre vazamento. E pelo tipo de piada, dava para perceber que não era a primeira vez. Aí eu vi, caraca, tá todo mundo só fazendo piada sobre o assunto. E isso é comum aqui. Eu Hum. tô vendo pelo tipo de piada. E para você ter uma ideia, o ar era tão ácido lá que até os medidores eram trocados de tempos em tempos. Hoje, isso faz muito tempo, gente. As coisas com certeza evoluíram, né? Não é mais a fábrica de quando eu era gurizinho, tá, gente? Eu sou da época que vi a internet de escada ser novidade, tá? Na época que a UOL era uma gigante da internet, hoje você não sabe nem direito o que é UOL. E tinha UOL, tinha BOL, lembra da BOL? A Instituta BOL. Lembro. Então, assim, E. Então, assim. A gente esperava dar meia-noite, porque aí Aham, para pagava uma pegar ligação telefone. só. Aí Exato, meia-noite todo mundo entrava na estava na internet. internet. Então, assim, a gente viu telefonia celular surgindo. E É, tinha um monte de operadora, e eu lembro que meus professores de telecomunicações já falavam. Lembra que tinha um monte de operadora? lembro. Os meus professores de telecomunicações já falavam: olha, isso aí essas operadoras vão comprar outra, vai sobrar meia dúzia. Eu já sabia disso, ó, pelos meus professores há muito tempo. Eu tive bons professores. E aí que eu vi, caraca, não tem trabalho nenhum, nem grana nenhum que vale a minha vida. Uhum. E aí eu já trabalhava de operário, ganhava na época, era uma boa grana, já ganhava mil e pouco na época. E na época eu tô falando 2000 bolinhas, sabe? Uhum. Então, assim, era grana, né? Mil e pouco, né? Uhum. E aí eu juntava dinheiro o máximo possível. E tanto que foi tão bizarro que, assim, eu não consigo comer lula, que é isso, companheiro, mas não consigo comer lula até hoje, porque eu Uhum. lembro que, assim, tinha dias que tinha comida gostosa, tinha sempre uma comida diferente lá na fábrica, Uhum. e, e o meu organismo, e para quem não conhece, né, o nosso registros, a maior parte do nosso paladar vem do olfato, é por isso que quando a gente está com o nariz entupido, a gente não sente o gosto das coisas, e a gente, instintivamente, quando vai tomar aquele remédio ruim, a gente aperta o nariz, né, para tomar o remédio, e, e o olfato, ele opera por registros de memória. Então, meu corpo já associou o sabor de lula ao trabalho da fábrica. Eu não Uhum. consigo comer lula. Nossa. E assim, só de olhar me dá ânsia. E aí que acontece? Eu pensei, cara, não tem trabalho nenhum que vale a pena isso.
E aí eu saí, peguei logo em seguida uma iniciação científica, pesquisando o padre Antônio Vieira no processo inquisitorial por ele sofrido do século XVII. Foi muito É. interessante, Hum. sabe? Com o professor Luiz Felipe Beta Neves Flores. É... E aí eu fui fazendo diferentes estágios, me virando nos 30, me formei com um ano, a psicologia era 5 anos, eu me formei em 4, Hum. porque eu precisava de grana, precisava ir trabalhar. E aí eu me formei, fui direto para o mestrado. Hum. Aí do mestrado emendei com doutorado, mas porque assim, mas não era porque pelo título, que para mim não significa nada o título, mas era porque tinham questões intelectuais que eu precisava sanar. Hum. Para mim é indissociável e é um dos motivos que me levaram para a academia, porque eu cresci com a noção de pensamento, de pensador que eu tive no Pedro II, Hum. sabe? Mas eu me decepcionei com a universidade por isso, porque eu brinco com os meus amigos, sabe Big Bang Theory, aquele seriado? Aham. Eu brinco com os meus amigos que Big Bang Theory é uma obra de ficção. Vida universitária é Game of Thrones, mas só com gente feia, sabe? Porque é muita House of Cards só com gente feia. É muita política, muita intriga. Eu não tenho o menor talento para isso. É, muita guerra de egos, né? Sim. E aí, enfim. E aí, para mim, eu gosto de fazer ciência a serviço do povo, a serviço Uhum. de quem precisa de ciência, sabe? Tanto que, assim, eu trabalho com ensino e pesquisa, mas eu faço pesquisa e intervenção. Uhum. Como que é? Como é a sua pesquisa? Bom, a pesquisa e intervenção enfim, como é a pesquisa? Vamos lá. Basicamente, aí você quer que eu faça a pesquisa eu explique de forma a partir da experiência Explica para empírica? leigos como é isso. Tá. Rapidinho. Eu misturo diferentes ferramentas teóricas, né? É. Mas para funcionar, explicando para leigos, assim, existem pessoas, algum coletivo minoritário, já foi, por exemplo, esse coletivo minoritário já foram trabalhadores com transtornos mentais graves, já foram trabalhadores campesinos, Hum. tá? Trabalhadores de rural, plantadores de tomate especificamente. Hum. É, E o meu último campo foram pessoas, trabalhadores em duas comunidades cariocas, Complexo do Alemão e Morro dos Prazeres. E aí, esses trabalhadores minoritários estão com algum problema que eles não estão sabendo direito o que está acontecendo. Uhum. Tá? Aí eu faço algumas visitas iniciais para fazer Uhum. algum mapeamento, algumas entrevistas psicológicas, fazer levantamento de dados, faço alguns levantamentos iniciais. Aí, esse levantamento inicial, eu exponho a confrontação Hum. para ter a prova. Vem cá, eu estou vendo isso aqui. Confere. Não, isso aqui tem fundamento. A pessoa vai dizer, ou não, é mais ou menos isso aqui é outro. E aí eu estabeleço uma proposta de formação e intervenção coletiva. Hum. Está dando para acompanhar até aí? Tá interessante. E É. aí, essa proposta de formação coletiva, ela envolve não só eu explicar de forma didática algumas ferramentas conceituais da psicologia que são úteis para aquela pessoa, para aquele Uhum. coletivo, Hum. mas em outra parte daquela formação envolve aquele coletivo ativamente Uhum. utilizar as ferramentas aprendidas para compreender o que está, algumas temáticas que estão ali, e Uhum. coletivamente elaborar soluções para isso. E qual a ideia? Partindo do princípio que eu sempre trato o outro e encontro legítimo o outro, em coexistência comigo. E eu acho que é uma coisa que a gente que é psicólogo, assim, a gente tem que ter uma coerência com aquilo que a gente faz na nossa vida profissional. Então, assim, Uhum. o modo como eu estou falando contigo, é o modo como eu vou falar com o meu porteiro, é o modo como eu vou falar com o médico, é o modo como eu vou falar com a faxineira, sabe?
E aí, nesse tratar o outro enquanto legítimo o outro, e favorecer com que nesse coletivo surjam zonas de desenvolvimento potencial da cognição. E para quem não entende que é uma zona de desenvolvimento potencial da cognição, para que o outro, para que aquele coletivo de pessoas sejam recursos um dos outros para ajudar a pensar as coisas e para resolver, possibilitando assim que cada um consiga pensar melhor e que eles consigam estabelecer novas formas de saberes, estabelecer isso enquanto prática, e aí depois eu me E aí explaio. você dá poder, né? Com isso. Exatamente. Essa que é a graça, sabe? Porque, assim, do Mito é para pegar uma conversa que eu estava tendo, né, com outras, com uma outra galera que também é portadora de outras habilidades cognitivas. Mais interessante do que de saber quem é mais inteligente e quem é menos inteligente é ajudar todo mundo a ser a melhor versão possível de si mesma. Maravilhoso, adorei. Isso é. E assim, e uma das coisas que eu acho fantástico, assim, eu posso me apresentar não como psicólogo do trabalho per si, mas talvez como psicólogo social do trabalho, porque eu penso uma psicologia social, que é uma psicologia que pensa, para a galera que está escutando a gente, pensa humano ou flamenguista, brincadeira, flamenguista, interação com outro humano ou flamenguista. Então, assim, pensando no fato de que a gente está sempre pensando em interação com o outro, né? Mas pensando o trabalho enquanto campo de interação, porque o humano é um ser que vive, se constitui no trabalhar, mesmo na ausência de trabalho, faz parte do psiquismo dele, sabe? E o trabalho doméstico é trabalho, o trabalho de cuidar de filho é trabalho, né? Então, assim, e aí, então me interessa essa coisa de ser apenas um dispositivo. Eu estou aqui para atuar como um dispositivo que vai ajudar aquele coletivo ali e, para citar Freud, que eu nem uso enquanto ferramenta teórica, extinguir-me o mais rapidamente possível. Legal. Sabe? E me fala uma coisa para a gente finalizar. Eu queria saber um pouco da sua religiosidade. Você falou alguma coisa de pai, como é que era? Popu? Pai Pupu. Coincidentemente, muitos anos depois, né? Eu me tornei um bandista, gosto muito da Umbanda, né? E que me interessa na Umbanda, que eu acho bacana, que é uma religião que muita gente não conhece, é porque o princípio da Umbanda são alguns, né? Vamos lá. Quem sou eu, né? Para dizer isso, mas assim, os princípios que eu aprendi. É o primeiro que, assim, o mal vem da ignorância, sabe? E segundo, que a gente tem que fazer o bem para o outro, não porque que a gente está que na promessa de ter um céu ou coisa do tipo, a gente tem que fazer o bom para o outro porque que é o correto. E porque quando a gente faz o bem para o outro, a gente faz um bem para a gente mesmo, porque tudo que a gente dá, a gente Eu só recebe. penso que é o correto, sabe? E aí me faz lembrar, inclusive, desculpa fazer um parênteses, que teve uma vez que eu estava no início da pandemia, né? No início não, a pandemia estava andando com máscara, voltando. Aí alguém me parou na rua, aqui no bairro de Fátima, onde eu moro, e começou a conversar comigo. Eu não sabia quem é aquela pessoa, mas eu vi que a pessoa me reconheceu, comecei a conversar. Aí, em determinado momento, aquela pessoa virou e perguntou assim: você não está sabendo, você não está me reconhecendo, não, né? Que é uma pessoa que me conhecia antes da pandemia. Ou seja, ela me conhecia sem máscara. Ela me conheceu. Aí, olha, eu tô vendo que você me conhece, a conversa tá boa, mas eu não estou te reconhecendo. Quem é você? Aí ela virou: você não tem medo que seja alguém que tenha alguma coisa contra você, não? Aí eu fiz aquele meme da Nazaré, sabe? Fazendo cálculo. Porque, assim, nunca... Irapuã é um nome raro. Mas eu estou andando na rua e tem alguém gritando assim: Irapuã, seu FDP, volta para cá que você vai me pagar o que você fez comigo. Eu continuo andando na rua, que eu sei que ele está falando com outro Irapuã, não é comigo. Entende? Mas isso já aconteceu? Não, nunca. Porque, assim, nunca me veio na cabeça
eu ter feito algo contra alguém, Ah, tá, agora que eu entendeu? entendi, eu não tinha Porque, entendido. assim, essa coisa de fazer o bem ao outro porque é correto sempre me veio. Tanto que, Uhum, assim, eu tive um grupo de amigos na época de 18 bolinha, a gente dava comida aqui para a galera de noite no centro do Rio, uhum, sabe? Aí a gente só parou porque teve a segunda vez que os policiais viram 2 carros cheios de homem de noite, e aí aqui no Rio, isso há uns 20 anos atrás, uhum, é, os carros, os policiais já pararam com a arma, apontando a arma para a gente. Aí a gente teve que ir com calma, sem fazer movimentos bruscos, uhum. abrir, mostrar que era a comida que a gente estava ali, não era nada de droga. E aí, quando foi a segunda vez que a gente sofreu isso, a gente pensou, poxa, teve a segunda vez, na terceira vez o pessoal pode atirar antes de De antes perguntar. da mesma forma que, assim, quando eu morei em São Paulo fazendo pós-doc, eu ajudava numa galera que fazia trabalhos com população periférica, lá no Largo do Aroche, que é onde Hum. passava até o cenário de Sai de Baixo, para quem assiste o Sai de Baixo. Eu E trabalhei aí, lá uma época, nessa e, região. e, cara, uma das cenas mais tristes que eu vi na minha vida foi que, assim, a gente foi fazer uma ceia de Natal Hum. para a galera sem teto. E eu Uhum. lembro que foi o último Natal antes da pandemia, e as coisas estavam tão tensas, assim, em São Paulo, que até os sem-teto estavam sendo assaltados. Eles narravam isso pra gente. Nossa, que horror. Ah. E aí a gente tinha feito uma ceia de colaboração com a galera, a gente tinha conseguido roupas, doação de roupas para o pessoal, e materiais de coisa íntima para as mulheres. Tava todo mundo tranquilo, você não via nem palavrão sendo falado, sabe? E olha, só de falar isso dá vontade de chorar de novo, Pode chorar. porque assim, cortaram a luz da praça. Nossa, é. E assim, eu tô arrepiado falando isso, porque cortaram a luz da praça. Se você olhava ao redor da praça, tinha luz. Uhum. Só para vocês não fazerem não Só pra darem a gente comida. não fazer. Porque é impossível estar faltando luz só na circunscrição da praça. Uhum. E apagar assim, do nada de noite. E aí a gente acendeu o celular e a gente terminou a nossa ceia com o celular. E eu Uhum. fiquei assim, eu não tenho palavras para explicar isso, porque porcaria, era Natal. Uhum. Era Natal, gente. A gente estava Uhum. fazendo uma ceia, cara. Você não via um palavrão, você via pessoas de diferentes idades, pessoas de diferentes orientações sexuais, pessoas de diferentes gêneros, Uhum. sabe? As mulheres e as populações trans, assim, se ajudando em escolhendo as roupas umas para as Uhum. outras, sabe? Enfim, mas voltando, fazer o bem para o outro porque é certo, Isso, e voltando à questão da e espiritualidade, a gente está como sempre que, quais são aprendendo. suas crenças? É. Sabe, eu sigo os princípios da Umbanda por isso, né, de acreditar, de fazer, o mal vem da ignorância, fazer o bem para o outro porque que é o correto, e estamos sempre aprendendo, Uhum. sabe? E uma das coisas que eu acho bacana em pesquisa e intervenção, porque você sempre aprende com o outro, e é uma coisa bacana da psicologia, né? Você Uhum. aprende que todo ser humano tem poderes, sabe, coisas incríveis, sabe? É, e E, cada ser humano vive num planetinha diferente, igual no livro do aham, Pequeno Príncipe. Cada um tem o seu exatamente. planetinha, né? E cada um desses planetas é maravilhoso, É. É sabe? um universo, cada um E ao desses mesmo planetas é tempo, um assim, universo. é... E essa coisa, assim, eu lembro que tem um membro do meu terreiro que é uma pessoa inteligentíssima. Ele Hum. não tem instrução, ele não tem acesso à educação formal, ele é um pedreiro, ele não tem um olho, Hum. e assim, da mesma forma que a gente, em determinado momento, eu e um amigo que frequenta o mesmo terreiro, como a gente chama, a gente ajudou ele a tirar os documentos que ele precisava. E aí, em determinado momento, esse pedreiro ele foi fazer uma reforma lá na casa desse meu amigo.
Esse pedreiro Uhum. não tem olho, para quem não sabe, quando você não tem olho, você perde a habilidade de ver em 3 dimensões. É. Esse pedreiro, ele ficou parado, olhando para o local assim, um tempão. Aí você tentava falar com ele, alguma coisa com ele falava assim, peraí, para quê? Para ver a mão? Peraí. Fazia, para você. Aí ele ficou indo assim, com um olho dele só. Aí ele veio 1 metro e tanto, não sei como, ele mediu, soube qual era a distância que ele tinha de fazer, e a gente conferiu depois, era exatamente a distância, ele calculou certinho. Aí ele virou e falou assim: Uhum. me vê número tal de tanto, número X de tanto material, Y de tanto material, Z de tanto material. E aí, parte dos materiais ele improvisou com as coisas que estavam ali. E os números eram números quebrados, não eram números Uhum. redondos. Hum. Deu para entender? Tipo, Uhum. 17 de algo, 13 de tanto. Não era 10, 20, 30, E deu não. certinho a Ele quantidade. usou exatamente aquilo que ele tinha de usar. Uhum. Isso é uma E alta de habilidade cabeça, cognitiva. né? É. É. Isso daí Isso é. é uma alta habilidade. E assim, a gente que estava ajudando ele, a gente estava lá todo sujo. Ele que estava metendo a mão na massa, o cara estava limpo no final. Hum. Isso é uma alta habilidade cognitiva. Uhum. É, esse merece ser avaliado Sabe? É, e então, orientado. então, assim, e isso, assim, essa coisa e é uma coisa que eu acho que é bonita né, nesses tipos outros de religiosidade, que tem no próprio, nas próprias, que tem no fundamento, inclusive, do próprio cristianismo, mas muita gente perde isso, em outras religiões também, que é o do amar ao próximo como a ti mesmo, Uhum. sabe? Se você for na casa da minha sacerdotisa hoje, nesse exato momento, mãe Áurea, que é como uma mãe para mim, e pedir para ela um prato de comida, ela vai te dar, Uhum. sabe? Então, assim, isso é fantástico. E, ao mesmo tempo que é uma coisa do sagrado ser imanente, não sagrado transcendente, Hum. de você ter que... para mim, o sagrado é o outro. O outro é maravilhoso e o outro é digno do meu respeito, sabe? Uhum. E aí as pessoas... Desculpa, eu sempre me estendo, perdão. Mas, assim, as Ah. pessoas às vezes não entendem, porque às vezes eu ganho coisas de graça. Hum. Eu ganho muita coisa de graça e ganho muito desconto. Aí Uhum. as pessoas acham que eu tô. Não, eu não tô chavecando ninguém, eu não tenho o menor talento. Eu sou péssimo para chavecar, mas assim, da mesma forma que eu ganho coisas de graça, eu já dei orientações de graça. Eu já vi Uhum. coisas pontuais que eu posso falar, olha, vê isso aqui, isso aqui, isso aqui, Uhum. sabe? Então, assim, porque. E não que eu vejo uma troca, só estou fazendo o que é correto. Uhum. Tratando o outro enquanto legítimo, outro em coexistência com alguém, ou como diria o Humberto Maturana, que faleceu recentemente, que é um biólogo chileno, que é o autor mais citado do Chile, que eu utilizei na minha tese de doutorado, que é considerar o outro enquanto legítimo, outro em coexistência comigo. Enfim. Uhum. Ok, eu vou usar essa frase para encerrar a nossa entrevista e eu vou pedir para você repetir. Bom, gente, comam cenoura, tá? Usem máscara, se É. vacinem, tá? E tratem o outro enquanto legítimo, o outro em coexistência com você. E lembre-se que, assim, tá todo mundo passando por diferentes barras pesadas. Uhum. Então, seja paciente com o outro e seja paciente com você mesmo, porque eu sei que nesse exato momento você está dando o melhor de você. Então, foi o melhor que você conseguiu nesse momento e tá ótimo. Tá? É isso. Muito bom. Vamos encerrar por aqui. Eu agradeço muito Desculpa esse qualquer final coisa de aí, domingo. Cristiane. Ah, que isso, a gente tá, é ótimo, né? Todo mundo quer conhecer as pessoas que estão dando o seu depoimento, é uma generosidade, né? De cada pessoa que vem dar o seu depoimento nessas entrevistas. E muitas pessoas têm se identificado e eu tenho tido um feedback muito bacana, né? A Sandra é seguidora fiel, será entrevistada em breve, espero. E vamos dando continuidade. Hoje, nesse domingo, a gente finaliza, né? Eu te agradeço muito e adorei te conhecer, porque a gente não se conhecia, né? Só Verdade, virtualmente. assim, isso é. Ai, bom, pessoas.
Beijão, bom início de semana para vocês. Boa noite, bom descanso, boa semana. Tchau, tchau. Tchau.